Shalom, Boker Tov, Hazá, Ilá. Bom dia, meus queridos. Estamos de volta, terça-feira, e vamos falar da porção do dia. A nossa Lotus de hoje, que em parte, eu vou usar aqui um verso da Parashá Vayera, que traduzindo significa e apareceu, e depois eu vou falar de um assunto muito interessante, que é os 3 pecados que Adão cometeu. Então, vamos começar com o Zohar, primeiro dia da semana, que na verdade foi sábado à noite, domingo, mas vamos ler esse trechinho agora, só para termos uma base aqui e depois vamos ao nosso assunto. Então, está escrito o seguinte, por que razão se ocupou Avraham, nosso pai, Avraham Avinu, em purificar os seres humanos? Lembrando que Avraham, corresponde a Merkavá, a carruagem de Hesed na árvore da vida, que é a bondade, e também está conectado com os 72 nomes divinos. E o Zohar vai nos explicar que Avraham fez uso dos 72 nomes em muitas ocasiões. Não vamos entrar nesse assunto agora. Então, por que razão se ocupou Avraham em purificar os seres humanos? Porque ele é puro e se denomina puro, como está escrito: quem da imundícia poderá tirar coisa pura? Ou, parafraseando, o Zohar está nos dizendo, baseado no versículo de Iov, que não há nada puro nesse mundo que não possa ser extraído da impureza. Ou seja, tudo que há puro nesse mundo foi extraído da impureza. É por isso que a figura dos Budas, por exemplo, meditantes sentados sobre uma lótus. A lótus nasce onde? No pântano, no lugar mais impuro, mais imundo que existe, E ali então é a pureza. O que é a pureza? O que é o pântano? O pântano é o corpo, e a lótus é a alma que pode alcançar a iluminação. Então, o que o Zohar está nos dizendo? Que da impureza pode se extrair a pureza. Mas vamos ao assunto então, Porque está escrito, puro Avraham, porque ele saiu de Terah, que era impuro. Então vamos falar sobre isso, E vamos então falar de um outro trecho que o Zohar nos explica aqui. Quando Adão estendeu a mão, e tomou do fruto da árvore da penetração do bem e do mal, ele cometeu 3 pecados. 3 pecados. E quais pecados foram esses? Numa única ação, ele cometeu 3 pecados, que foram o pecado de idolatria, assassinato e incesto. Idolatria, assassinato e incesto. Esses 3 pecados conectados então, com Hesed, Gevurah e Tiferet na árvore das vidas. Muito bem. Então, o Zohar explica por que, quando ele estendeu a mão e comeu do fruto da árvore da penetração do bem e do mal, ele cometeu idolatria. Porque ele forçou que no futuro ele aparecesse nesse mundo através da semente de Terah, o pai de Avraham. Por quê idolatria? Porque Terah era fabricante de ídolos na Mesopotâmia. Terah era um idólatra e dele saiu Avraham. Quem é Avraham? A primeira reencarnação de Adão, a Rishon, neste mundo. Então por isso está escrito, ele cometeu idolatria porque no futuro, ele forçou que ele aparecesse nesse mundo, que ele nascesse nesse mundo através do sêmen de Terah, e Terah era idólatra, fabricante de ídolos. Então, o que é explicado e como, Adão corrigiu o pecado de idolatria? Vamos falar sobre isso, O segundo pecado foi assassinato. Por quê? Porque ele forçou com que Caim assassinasse Abel. O assassinato de Abel por Caim foi uma consequência direta do pecado de Adão, de ter estendido a mão e ter comido do fruto da árvore da penetração do bem e do mal, da Etz Da'at Tov Ve'Ra. E o pecado de incesto, O que é incesto? Todo tipo de relação sexual que não é correta, Relações sexuais com única finalidade, de obter para si mesmo, por exemplo,
né? Então, como que Adão cometeu incesto? Qual foi o pecado, né, da relação sexual? Porque durante 130 anos, Adão manteve relações com dois espíritos femininos, né, das quais saíram as pragas para o mundo, que são todos os tipos de demônios que se possa imaginar. Então, os 3 pecados que Adão cometeu: idolatria, né, ligado com Hesed na árvore da vida, que é Avraham; assassinato, ligado com Gevurah na árvore da vida, que é Yitzhak; e incesto, ligado com Tiferet na árvore da vida, que é Yaakov. Então, como é que foi então que Adão corrigiu estes 3 pecados? Ele corrigiu esses 3 pecados, né, começando com o pecado da idolatria, porque quando Avraham tinha 25 anos, ele pegou o martelo e quebrou todos os ídolos do pai dele, então corrigindo assim o pecado da idolatria. Então, a alma de Adão passou para Yitzhak, né, no evento da Akedah. O que é Akedah? O atamento de Isaac. Lembrando, não existe sacrifício de Isaac. É Akedat Yitzhak. É o atamento de Yitzhak, que corresponde, por exemplo, o tefilim do braço, para controlar toda a reatividade e a energia do assassinato. Então, no momento da Akedah, né, a alma de Adão passou de Avraham para Yitzhak, né, e corrigindo assim o pecado do assassinato. Por quê? Porque evidentemente, né, é como se Isaac tivesse sido assassinado, né? A intenção, né, do assassinato, mas não foi feito, então foi corrigido ali o pecado do assassinato. E então, depois, a alma de Adão passou de Yitzhak para Yaakov através de um beijo, né? Quando Yitzhak beijou Yaakov. E como foi então que o pecado de incesto foi corrigido por Yaakov? Quando ele se casou com 2 irmãs, lembrando que Adão havia cometido o pecado mantendo relações por 130 anos com 2 espíritos femininos, e Yaakov que se casa com 2 irmãs, corrigindo assim o pecado do incesto, né? Que era Leia e Rahel. E também tem o segredo de que ele trabalhou 7 anos, né, para receber Leia, porque era para puxar, né, os mistérios ocultos e englobá-los no revelado, e por isso ele trabalhou mais 7 anos por Rahel. Leia é Biná na árvore da vida, que é a compreensão divina, que é o mundo oculto, os mistérios do Jardim do Éden, e Rahel é Malhut, que é o mundo revelado, que é a Torá revelada. Tá certo, pessoal? Então esses são os 3 pecados que Adão cometeu e a forma como ele corrigiu estes pecados. É claro que ainda há mais segredos aqui, que refere-se à mudança de nome, mudança de ação e mudança de lugar. Mudança de nome, mudança de ação e mudança de lugar. Aproveitando, né, falando sobre os 4 tipos de coisas que podem ser feitas por uma pessoa que está sob julgamento, ou quando há um decreto de julgamento por ela, né, que é oração, caridade, mudança de conduta e mudança de nome. Oração, caridade, mudança de conduta, que é techuvá, e mudança de nome. São as 4 ações que uma pessoa pode fazer para quebrar, anular um decreto divino que está sobre ela. Recado, né? Sábado agora, né? Sábado, hoje é dia 17, domingo, 18, 19. Então amanhã é 20, 21, 22, 23, sábado. Temos aula aqui. Tivemos a nossa aula introdutória. E sábado vamos continuar. Ainda há oportunidade para você que quer estudar e aprender todos esses mistérios, né, vir aqui e participar conosco, né, e aprender, né? Ainda você pode se matricular para o curso de Kabbalah nível 1, né, que já tem aqui algumas pessoas inscritas, né, que já vão começar a estudar.
Então você pode participar. Você tem que escrever lá para ocabalista@gmail.com, ocabalista@gmail.com. Você vai receber uma resposta automática, portanto, verifique depois a sua pasta de spam ou de lixo eletrônico, né? Porque a resposta vai com certeza, e aí você lê com calma e cuidado e acesse se você quiser estudar. Só se você for estudar, se matricular aqui, você entra no grupo do WhatsApp, ok? E sábado, dia 23, então, você pode vir, né? O endereço você vai receber lá pelo Gmail e participar conosco às 16 horas, sábado, dia 23, às 16 horas. Vamos continuar com a nossa conversa sobre Kabbalah, sobre os mistérios da sabedoria. Tá certo, pessoal? Muito bem, muito obrigado a todos vocês. Um dia abençoado, um dia cheio de luz, um dia cheio de mistérios revelados da Torá, né? Boker Tov, Ve Hazá Ilah.